Nós estamos de volta aqui com o nosso bate-papo e o Ronaldo ele estava explicando, né, contando pra gente que na sua opinião, hoje em dia os casais eles não têm a mesma motivação, né, para se unir, para se casar, não têm o mesmo pensamento que tinham antigamente. Na sua opinião, qual que é o pensamento que hoje eles têm para constituir um casamento? Olha, é difícil a gente dizer qual que é a motivação de todos, né? Eu acho que seria simplista demais a gente tentar resumir a ideia o que leva as pessoas a se casarem. Mas eu tenho a impressão que a maioria das pessoas ainda se casa, ou pelo menos se casam no momento que a gente está vivendo, para ser feliz, né? As pessoas se casam com a ideia de buscar no casamento a felicidade, como se fosse o casamento que pudesse realizá-las, fosse o casamento que pudesse ser o grande momento da vida, né? Que fosse o casamento que pudesse completar aquilo que de alguma forma lhes falta, né? As pessoas me parece que têm esse olhar para o casamento. Porque, como o pastor Nilton disse no começo do nosso programa, não há mais razão para você casar, pelo menos para a grande maioria, por conta do sexo, porque sexo você tem antes. No caso da estabilidade ou segurança, como você pode pensar numa segurança se você casa e de repente você pode estar divorciado com filhos? E a própria pressão da sociedade, ela já não é tão forte para que as pessoas se casem. Então, os motivos para se casarem são outros, né? O próprio olhar para a Bíblia hoje é um olhar que as pessoas hoje olham e falam: que livro é esse, qual a importância disso? Então há uma relativização da própria Bíblia. Então, mas as pessoas continuam se casando, né? Aquilo que eu falava no final do bloco anterior. Então me parece que se casam buscando a felicidade, né? De que maneira eles olham e entendem essa felicidade, aí é uma outra história. Mas que eu sinto isso, né? Que as pessoas estão: eu vou casar, agora eu vou ser feliz, né? É verdade. E Salomé, na sua opinião, o que seria o ideal, a ideal busca, né, dentro do casamento? Para você chegar no ideal, você tem que olhar realmente a conjuntura hoje, que é o que você está falando mesmo. Tanto a literatura, né, específica, clínica, né, e específica em relação aos relacionamentos conjugais, com relação também ao próprio atendimento nos consultórios. O que você vê realmente? Aquela pessoa que casa projetando no outro a felicidade dela. Então, assim, o outro é que tem a obrigação de me fazer feliz. E isso não só em relação ao casamento, como em muitas outras coisas, mas especificamente no casamento. Eu caso e o outro tem que satisfazer as minhas vontades. Ele casa em busca daquilo que ele deveria estar dando. Então, por exemplo, o casamento ele deve ser um passo a partir do momento em que você está, digamos, como diz a Bíblia, né, com as suas cisternas cheias. Você está buscando um complemento, uma parceria, mas não que o outro deve satisfazer as suas necessidades. Você tem que estar já cheio, digamos assim, cheio, eu digo assim, emocionalmente completo, sabendo das suas necessidades, das suas angústias, sabendo quais são as suas potencialidades, mas você precisa do outro, compartilhar a vida. Eu preciso compartilhar com o outro, mas eu sei qual é o caminho que eu vou seguir, mas eu prefiro que esse caminho seja compartilhado. Aí sim, o casamento ele não tem esse peso, essa angústia, que muitas vezes acontece, e o que você ouve, né, em consultório, você vê na literatura mesmo, essas dificuldades de relacionamento, essa cobrança. O outro tem que adivinhar o que eu estou pensando, o outro tem que atender o que eu desejo. E muitas vezes isso é irreal, né? O que é o ideal realmente? É você ser companheiros, né? Um atendendo a necessidade do outro, mas você se doando muito mais do que você esperando receber. 31 anos de casado, o que o senhor acha, pastor? É assim? Olha, analisando um pouco a questão teológica, o ser humano, após a queda, ele passou a ter assim uma patologia grave que é o egoísmo, né? Então, às vezes, nós entramos numa relação como o matrimônio pensando no que podemos receber, não naquilo que podemos dar. Não pensando que a relação é uma partilha, né? Aliás, Francisco de Assis, ele falou algo interessante. Ele disse assim: é dando que se recebe. Eu sei que essa frase é bastante profunda, mas eu ainda consigo encontrar resquícios de egoísmo nela. Porque você dá, mas você está pensando em receber. Jesus Cristo, que foi perfeito em tudo, ele disse assim, olha,
mais bem-aventurado é dar do que receber. Se as pessoas entrassem na vida conjugal pensando naquilo que poderão dar, no que fazer para desenvolver no outro bem-estar, alegria, paz, isso voltaria para si mesmo. Então, quando nós damos, naturalmente nós recebemos, porque o outro vai estar feliz. E quando o outro está feliz, a felicidade dele retorna para nós mesmos, já que nós estamos num relacionamento de parceria. Então, nós devemos buscar o casamento para pensar nessa aliança. Eu me lembro o dia que troquei alianças com a minha esposa, já tem bastante tempo, 31 anos, né? Mas assim, eu me lembro quando trocamos aliança, mas a aliança é só um símbolo. Na verdade, a aliança é um acordo que nós fizemos de que eu seria eternamente dela e que ela seria eternamente minha. Então, essa parceria é muito gostosa, é muito bom voltar para casa. Por exemplo, eu vou sair daqui hoje e eu vou voltar para Londrina, porque eu estou num processo de mudança de Londrina para cá. Então, quando eu penso que vou encontrar com a minha esposa, isso é tão especial. Eu não estou falando de sexo. Eu estou falando de partilhar a vida, partilhar momentos, ser companhia, ser parceiros, sabe? Isso é aliança. Eu sinto falta dela porque ela é uma extensão de mim mesmo. Então, o casamento para mim é viável por causa disso, porque é uma parceria para a vida toda. Eu sei que eu posso contar com a minha esposa. O que eu precisar, ela está lá para me ajudar. E ela sabe que isso também é verdade em relação a mim. Exatamente o que o senhor falou. Eu acho que o casamento ele é o ápice da completude. É quando realmente as almas se unem realmente, se tornam realmente um, que é o que a Bíblia fala. Muito mais do que a união carnal. Essa união emocional de alma mesmo, que não tem preço. É maravilhosa. É o olhar para o outro e se ver é gostoso demais, é muito bom. É muito bom. Eu acho que o grande desafio nesse sentido é fazer com que as pessoas percebam a diferença de motivação, o que as faz, o que as levam a se casar e o que deveriam levá-las a se casar. Quando vocês trazem essa ideia, né, do companheirismo, da cumplicidade, que é um sentir-se em casa, de fato, né? Quando você se casa, é sentir-se em casa de fato, não é necessariamente ter alguém para atender suas expectativas, suas idealizações, mas é um sentir-se em casa. Então, as pessoas me parece que ao buscarem ou ao terem como referência casar pela busca da felicidade, elas de fato não vão encontrar a felicidade no casamento da maneira como elas estavam imaginando, né? E aí quando você se dispõe a ter um outro olhar, e inclusive a perceber que casar é aliança, é partilhar, é passar por momentos difíceis juntos, mas é construir algo juntos, aí elas conseguem entender que o casamento ainda é viável. É verdade. É verdade. E assim, pastor, acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? A gente escuta muito se falar nisso. O que eu devo buscar numa pessoa? O que eu devo analisar nessa pessoa que eu possa parar e pensar, não, tem muitas chances de dar certo? O que eu deveria, assim, levar em consideração numa pessoa? O que eu tenho que buscar numa pessoa? Ela já pergunta porque vai se casar, viu, pastor? É por segurança. Já vou perguntar para mim aprender, analisar, ver se eu estou no caminho certo. Eu conheço o noivo dela, realmente eu acho que ela está buscando isso, mas ele é um bom garoto, fique em paz. Olha, eu acho que todos nós devemos conhecer o nosso futuro cônjuge no ambiente natural dele. É muito bom a gente estar no habitat natural, saber como ele interage com a família, conviver o dia a dia para saber como ele reage sob pressão, conversar para saber o que ele pensa da vida, quais são seus projetos. Tudo isso é muito bom, ou seja, você conhecer o indivíduo, conhecer seu caráter
e saber se ele é uma pessoa de bom caráter. Esse é o primeiro ponto. Os religiosos, eu sou religioso, às vezes falamos assim de julgo desigual no sentido de ter uma pessoa que é crente e uma pessoa que não é crente, mas eu acho que está além disso, analisar o caráter. Se essa pessoa realmente é um indivíduo do bem, se é uma pessoa resolvida, se ela já tem traços, digamos assim, de felicidade, se ela se aceita, se ama. Porque se essa pessoa não é bem resolvida, se ela não está feliz consigo mesma, se ela tem um caráter duvidoso, daí você vai ter sérios problemas no casamento. Então, primeiro assim, conheça quem é a pessoa. Primeiro você precisa conhecer quem é você, mas depois conhecer quem é a pessoa, para saber o seguinte, com as características que eu tenho e com as características que ele tem, essa aliança vai dar certo? Essa parceria vai ser vitalícia? Então, eu acho que é isso aí que precisamos analisar. Completando, queremos chegar no mesmo lugar, né? Essa identificação de caráter, né? Você perceber, se conhecer é importantíssimo, saber quais são os seus sonhos, seus projetos de vida, onde você quer chegar, e saber se o outro também tem esse mesmo direcionamento. Temperamento, gênios, humor, vai variar. O humor é uma coisa super importante. Toda casa tem que ter o bem-humorado. Como deixa a vida muito mais leve, né? O relacionamento fica muito mais fluido, porque a vida é desgastante, é exigente. Como é importante ter alguém que realmente, sabe, dá aquele colorido, aquela alegria, aquele sorriso. Isso faz você, né, passar pelas dificuldades de uma forma muito, muito mais leve. Mas é importante saber, nós queremos chegar no mesmo lugar? Diferenças nós teremos. Pessoas iguais a gente, deve ser muito chato você conviver com uma pessoa muito parecida com você. A diferença é que atrai. Mas essas diferenças, elas devem ser não de objetivos, não de propósitos. É onde nós queremos chegar. Esse relacionamento, como o senhor falou, né, da religião, dessa parte espiritual. Como é importante, nós temos os mesmos objetivos. A educação dos nossos filhos vão ser pautadas, né, pelos mesmos princípios. Isso é muito importante, né? Isso deve ser pensado, agora é a hora. Agora é a hora, né? Tá escolhendo? Procura, observa bem. Analise bem mesmo. Exatamente. Casou, aí são as adequações, né? Vamos adequar aqui, adequar ali. Eu falo que eu acho bem interessante, e essa é verdade. Quando a gente está namorando, né, está noivando, a gente coloca aquela velinha, né, nos nossos defeitos, aquilo que você olha, porque a gente vê. Mas a gente fala, não, com o passar do tempo eu vou mudar isso vai passar, não é tanto assim. Pode mudar o outro. Vou mudar o outro, né? Com certeza, porque ele não me conheceu, porque eu vou mudar. E a gente coloca aqueles holofotes, né? Holofote, aquela luz bem forte, aquilo que você chama atenção. Mas a gente começa a perceber que com o passar do tempo a gente troca, né? Aquilo que você via que era uma coisa que não era tão importante, que você não gostava, gente, aquilo começa a te incomodar muito. Então, como é importante que esse relacionamento, né? Tudo lá atrás você já tem que ter visto, né? Observar bastante. Isso é verdade. Bom, é uma pena, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. E para finalizar, quais são suas palavras finais para o pessoal que está em casa assistindo Salomé? Muita compreensão, muita paciência no relacionamento, foco realmente na pessoa, não nas suas atitudes. Muitas vezes a gente briga muito com a pessoa, né? Criminaliza muitas vezes ela, estigmatiza. Então, como é importante você prestar atenção mesmo naquela pessoa. Se aquela pessoa foi aquela que te deu né, aquela química lá atrás, você ama essa pessoa, resgate todo dia esse amor verdadeiro, né? O foco tem que ser no coração dela, realmente. Na aliança que vocês fizeram. Isso tem que ser mantido para sempre. O meu recado final é o seguinte, que amor não pode ser encarado só como sentimento. Envolve decisão, escolha. A minha esposa hoje vai fazer 54 anos, ela é uma senhora. E é evidente que tem tantas mocinhas lindas por aí que a gente olha e fala, poxa, que moça linda, mas não é minha esposa. Ela é diferente.
ela é a pessoa que eu escolhi para viver a vida inteira. Ela é minha parceira de vida. Então, assim, eu a amo porque escolhi amar, decidi amar, e o sentimento acompanha isso. Bom, eu acho que aquilo que o pastor e a Salomé trouxeram na nossa conversa deixam como uma mensagem para todos nós que a gente vai ter a viabilidade no casamento, que é o tema do nosso programa, da nossa conversa, quando a gente ter perspectivas mais realistas para o próprio relacionamento, né? Quando a gente não idealizar o relacionamento como, quem sabe, um paraíso, um lugar que não vai acontecer problemas, onde vamos atender nossas expectativas, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem que deve ficar para todos nós, é pensar na parceria para a vida, né? Na segurança que é ter alguém que possa fazer parte da sua vida para sempre. É isso aí. Queria agradecer a vocês pela colaboração aqui de hoje. Foi pouco tempo, eu sei, passou bem rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com esse assunto, com a colaboração de cada um aqui, com um pouquinho que a gente pode colaborar com vocês. Um abraço e até a próxima!